Olá, povo querido, graças a Deus. A paz, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu tenho aqui uma mensagem da parte de Deus, onde seria muito importante que você ouvisse. Você vai perceber nesta mensagem a importância que tem você estar firme na igreja e orando pela sua casa, pela sua família. Você vai perceber que através da tua oração, não só a sua vida, como toda a tua casa, toda a tua família pode ser salvo. Agora, por outro lado, quando você é uma pessoa que não vai à igreja, que não ora pela sua família, pode perder a salvação também você, como todos os seus familiares também, assim da mesma forma. Eu queria que você acompanhasse a mensagem e você vai ver a importância que é estar na igreja e orar pela sua família. Livro de Lucas 19:5, Lucas 19:5 diz assim: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Jesus está passando naquele caminho. De repente há um homem chamado Zaqueu, o qual estava em cima de uma árvore chamada sicômoro. E Jesus olha para esse homem chamado Zaqueu e diz para ele: desce depressa. Veja, Jesus já está no caminho de Zaqueu. Agora Jesus pede para que Zaqueu desça o mais rápido possível daquela árvore. Quando a Bíblia fala descer, a Bíblia está falando de humilhar-se. A Bíblia está falando de se arrepender. A Bíblia, quando ela fala a palavra descer, a Bíblia está se referindo a um alguém se consertar, a um alguém deixar o erro, a um alguém fazer a coisa certa, ou andar de maneira correta na presença de Deus. Porque Zaqueu até então estava andando de maneira errada. Zaqueu, para quem não sabe, ele era envolvido com a política do mundo, ele era cobrador de imposto, ele até exagerava na cobrança de imposto, tirava de maneira errada das pessoas. Você conhece muito bem a história para ganhar tempo. Isso estava levando Zaqueu a perder a sua salvação, como também a própria família de Zaqueu estava perdendo a salvação por causa dos erros que Zaqueu cometia, estava seguindo o caminho errado, seguindo política errada. Aliás, falando de política do mundo, nesse mesmo canal do YouTube há uma mensagem falando sobre isso. Se você quiser, você pode ouvir e você vai tirar suas próprias conclusões. Mas enfim, continuando aqui a mensagem, você percebe que o fato de Zaqueu estar andando errado, Zaqueu estava perdendo a salvação e toda a família. Mas aí Jesus olha para Zaqueu e diz assim: Zaqueu, desce depressa. Você percebe que Jesus, ele nota que Zaqueu e a família estão perdendo a salvação? Então Jesus, ele tem pressa para salvar Zaqueu e toda a família dele. Mas assim como Jesus tinha pressa a salvar Zaqueu e a família dele, Zaqueu tinha que ter essa mesma pressa. Ou seja, ele tinha que voltar o quanto antes. Você não entendeu? Volte o quanto antes, você que se afastou da presença de Deus. Você que saiu da presença de Deus, você de alguma igreja que se afastou, você que não está congregando, ou você que não tem levado a sério. Se você ama, não é nem a sua salvação, que tem pessoas que não estão preocupadas com a sua salvação própria. Mas se você ama o seu filho, a sua filha, se você ama o ente querido e você deseja que eles sejam salvos, faça isso por esse parente, faça isso por esse familiar, faça isso por esse alguém. Por que eu falo isso? Que tem pessoas que parece que não amam a sua salvação própria. E você deveria amá-lo, mas se você não ama a sua, faça ao menos pela sua família, pelo seu filho, pela sua filha. Ou você quer que o seu filho, a sua filha que é inocente, que não tem nada a ver com os erros que você comete, vá para o mesmo lugar que você? Você vai ver aqui que toda a família de Zaqueu estava perdendo a salvação por causa do erro dele. E Jesus notou isso e teve pressa para salvar Zaqueu e a família de Zaqueu. Mas agora tem que haver essa pressa da parte de Zaqueu, para que ele e sua família também sejam salvos. Jesus tem pressa para salvá-lo, mas ele tem que ter pressa para salvar a sua própria vida. E foi isso que eu vim fazer aqui. Eu vim nessa noite trazer essa palavra e te dizer: Jesus está te dando chance. Jesus está te dando oportunidade para que você se arrependa, para que você volte atrás, para que você tenha um pouco mais de amor pela tua salvação, um pouco mais de amor pela tua família. Porque às vezes você dá um presente para o filho, para a filha, marido dá presente para a esposa para o marido, pai dá presente para o filho e assim por diante. E parece ser amor, como de fato é. Mas o maior amor não está no presente. O maior amor não está em uma viagem que você faz com a esposa, que você paga para o filho, para a filha, uma escola, uma faculdade cara. O maior amor não está em você fazer uma conta poupança, dar um cartão sem limite para o filho.
O maior amor que um pai e uma mãe têm pelo filho não é dar um carro para ele, uma casa, ou deixar uma herança para quando passar dessa vida para outra, aquele filho ficar estruturado. O maior amor não é isso. O maior amor é dar um bom exemplo para que o filho seja salvo. O maior amor é desejar a eternidade para a vida dos filhos. Porque há muitas pessoas, há pais, há mães, que acham que está salvando os seus filhos e não estão, está ensinando tudo errado. Como Zaqueu era essa pessoa. Zaqueu estava seguindo errado, e o erro da parte de Zaqueu, não só ele estava perdendo a sua salvação, mas toda a família estava perdendo a salvação também. E Jesus, notando isso, disse: desce depressa, ou seja, se arrepende e volta logo. Porque Zaqueu estava no lugar aqui em cima, onde Jesus não havia colocado. E essa posição que Zaqueu estava ocupando, uma posição alta, que ele estava no lugar alto, conforme a palavra de Deus, estava colocando em risco a salvação de Zaqueu e de toda a família dele. Desce o quanto antes, volta o quanto antes. Não queira subir sem Jesus estar na sua vida. Nem queira subir sem Jesus. Nunca pense em dar um passo sem que Jesus esteja presente, porque quando alguém dá um passo na vida sem que Jesus esteja presente, não é apenas a sua vida e de outras pessoas em volta pode estar em risco também. Foi exatamente o que aquilo acontecia. E aí Jesus manda que ele desça depressa, porque houve isso da parte desse amor, da parte de Cristo, tendo pressa para salvar Zaqueu e a família dele. Mas tem que haver essa mesma pressa da parte de Zaqueu. E aí diz no versículo 8: entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Olha o que Jesus disse para ele no versículo 9. Então Jesus lhes disse: hoje houve salvação nesta casa. Hoje, agora. O hoje quer dizer agora, o presente. Significa que antes não havia salvação, nem para Zaqueu, nem para a família. Por quê? Porque Zaqueu estava subindo na vida, mas estava subindo de maneira errada, como eu falei lá atrás. Zaqueu estava envolvido com a política do mundo, era cobrador de impostos. Zaqueu estava andando errado. E isso estava levando Zaqueu a perder sua salvação, e toda a sua família estava perdendo a salvação também. Tanto que Jesus disse aqui: hoje houve salvação nessa casa, quando Zaqueu desceu. Quando Zaqueu deixou a política do mundo e aceitou-se a política de Jesus na vida dele. Quando Zaqueu deixou de andar errado, passou a andar certo. Quando Zaqueu notou que ele estava tendo chance, a oportunidade, ele resolveu aproveitar aquela oportunidade. Como eu vim nessa noite dizer a você que me ouve, aproveite essa oportunidade e também se arrependa. Volte, desça o quanto antes, desça o mais breve que você puder, e assim haverá salvação para você e para toda a sua família também. Se arrependa antes que seja tarde demais. Volte antes que seja tarde demais. Eu vou dizer a você: você não depende da sua família para ser salvo, mas a sua família depende das suas orações para que eles sejam salvos. Então, por amor a eles, ou se você ama a sua salvação, dê esse passo, volte, se arrependa, faça a coisa certa. Faça como Zaqueu fez, se arrependa. Quando Zaqueu se arrependeu e voltou a fazer a coisa certa, Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Significa que Zaqueu e toda a família estava perdendo a salvação. Por quê? Porque Zaqueu estava andando de maneira errada. E como Zaqueu estava andando de maneira errada, não estava havendo salvação nem para ele, nem para casa, nem para a família dele. Mas a partir do momento que ele deixa o erro e passa a andar certo, aí a salvação volta a entrar não só na vida de Zaqueu, mas como na casa dele, em toda a família também. Então entenda: se você deseja ser salvo e que a sua família seja salva, só há salvação para aqueles que fazem a coisa certa. Salvação não é para aqueles que estão andando de maneira errada como Zaqueu andava antes. Salvação não é para aqueles que estão andando como bem acha que deve. Salvação é para aquele que não abre mão das oportunidades a qual Jesus já tem dado. Então abraça essa oportunidade, abraça essa chance e leve hoje a salvação para a sua vida. Aceita a salvação para a tua casa, aceita a salvação para a tua família, abra o seu coração, desce, se esvazia, se diminui, se arrepende, deixa a salvação te alcançar hoje novamente, volta para a presença de Jesus e vai ver salvação para você e para toda a sua família novamente, no nome do Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Quero finalizar orando por você. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu oro por esses que me ouvem em algum lugar. Talvez há alguém me ouvindo agora e esta pessoa, simplesmente pela imaturidade da vida, talvez ela se afastou dos seus caminhos. Talvez esta pessoa, ela está agradando as suas próprias vontades, agradando a própria família, e ela acha que a maneira como está agindo está correta. Zaqueu também pensava desta forma. Só que o que Zaqueu não sabia é que ele e a família estavam perdendo a salvação. E o Senhor foi em busca para
propor oportunidade, chance para que ele se arrependesse. E assim a salvação voltou a entrar na vida, na casa, na família de Zaqueu. Assim o Senhor propôs salvação e eles o aceitaram. Meu Deus, que esta pessoa aceite se arrepender, descer do orgulho. Que esta pessoa possa se esvaziá-lo, voltá-lo novamente para a tua presença. E que o Senhor o alcance a cada uma delas, meu Pai. Que a tua salvação possa alcançá-lo. Que haja salvação na vida desta pessoa. Que esta pessoa entenda que longe do Senhor não há salvação nem para ela e nem para a família. Mas aquele que está perto pode ser salvo, como através das orações a família pode ser salva também. Pai, em nome de Jesus Cristo, entra na casa, entra no lar desta pessoa que me ouve e alcança cada um deles. Que haja, Senhor, a mudança. Que haja, meu Deus, a libertação da mente, dos pensamentos, da alma, do coração. Que haja, meu Deus, a transformação na vida desses que me ouvem em algum lugar. E se alguém que me ouve está andando em outros caminhos, que o Senhor a segure pelas mãos e traga para o teu caminho novamente. E que a tua salvação os alcance. Não só esta pessoa, mas que aonde quer que chegue esta mensagem, esta oração, que ali chegue também a tua salvação na vida de cada um deles. Assim oro, assim te peço, e assim eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas que você possa fazer uma reflexão da sua vida e que você possa entender que não adianta alguém querer andar por outros caminhos e achar que vai ser salvo, porque só a salvação quando a gente volta novamente a fazer aquilo que é certo conforme os preceitos de Deus, tá bom? Deus abençoe, fique na paz. Forte abraço em nome do Senhor Jesus.